bora codar para ser feliz, né? Porque agora a gente já tem bastante coisa aqui. Já vimos várias formas de buscar informação, né? E eu achei muito legal essas possibilidades. Então a gente conseguiu aí buscar informação, e isso daí é legal, né? A gente conseguiu fazer um processo de busca bem interessante. Vamos dar uma olhada que também tem um arquivinho mágico de nossas ordenações, né? Cadê a fonte? Não é esse, é esse. É voluntários, né? Esse cara aqui, a gente estava brincando com ele, né? Então isso daqui era o nosso trabalhinho que a gente estava batendo um papo na aula anterior, né? A gente fez aí os nossos dados, colocamos aí as nossas pessoas, a gente inventou algumas coisas, e só para a gente registrar, né? A gente montou um array, e esse cara aqui, a gente disse que era quem estava na primeira posição. A primeira posição do nosso array realmente é o zero, né? Então a gente pode ter certeza disso. Tá aí. Eu acho que fica só para, né, marcar e a gente poder ter aqui assim. Tem esse, tem esse. Isso aqui foi o nosso array, né? Então essa brincadeira aqui foi o nosso array. Nosso array tem todas essas posições. Então, ixi, eu não lembro como que se edita o número. Não é assim. Sei lá como que se edita isso. Eu apago faixa novo. Esse cara daqui, então, são as nossas posições do nosso array, né? Posição 1, posição 2, opa, posição 2, posição 3 e aqui posição 4. Ficou lá bonitinho, nós temos agora todo mundo, está cada um em uma posição, então na posição 0 a gente tem o Horácio, na posição 1 a gente tem o Gilberto, na posição 2 a gente tem a Lídia, na posição 3 a gente tem a Marisa e na posição 4 a gente tem a Carla. E aí eu falo para vocês, legal, perfeito, maravilha, top plus advanced. A gente já consegue buscar, por exemplo, quem tem a menor, quem tem a maior, e aí qualquer uma das informações existentes ou calculadas. Então, pode ser maior altura, menor altura, maior peso antes da pandemia, maior peso depois da pandemia, menor antes, depois, IMC, ganho de peso, buscar quem tem o nome com a menor letra e com a maior letra, né? A gente já consegue buscar tudo isso daí. Então, quer dizer que a gente consegue fazer muitas coisas. Mas, por exemplo, e se eu quisesse buscar, não mais em tudo, mas buscar em parte dos meus dados? Seria possível? Por exemplo, eu quero buscar agora nesses dados que estão aqui. Eu quero buscar nesses dados intermediários quem tem o menor peso, por exemplo. É possível? Bom, é possível sim, a gente pode buscar essa informação no meio aqui. Mas do jeito que a gente implementou, ainda não é possível. A gente não conseguiu, então, nesse momento, responder a isso daí. A gente teria que fazer algumas modificações. E que modificações a gente teria que fazer? O que, que a gente precisa mudar para buscar alguma informação? Vamos ver aqui. Eu vou fazer, então, já que a gente usou inteiro, né, a gente usou os pesos, eu vou criar aqui um método para buscar a altura. Só porque a altura é double e a gente não usou double até agora. Só por conta disso, beleza? Então agora eu quero ver, por exemplo, quem que é a pessoa mais baixa dentre esses três. Então primeiro eu vou buscar a pessoa mais baixa. Então vamos fazer lá um método para buscar a altura. E aí eu quero ver se eu consigo trazer a altura da pessoa mais baixa, por exemplo. Só para ficar um pouco mais, acho que dá ainda, né? Não está tão bagunçado. Então acho que a gente pode continuar aqui.
Vamos lá, vamos criar aqui, né? Static, vai retornar um índice, busca, vamos fazer agora menor altura, que vai passar aqui as informações da pessoa em forma de array, que a gente chamou de voluntários. E aí a gente vai implementar esse cara. Como que a gente pode buscar isso daqui, né? Bem, a gente vai fazer o mesmo processo, a gente vai declarar aqui uma menor altura, começando na posição 0. A gente vai ter que fazer um laço, então a gente vai fazer um laço, for, e a gente vai iterar o nosso laço. Opa. Depois, a gente vai dizer que vai da posição atual mais 1 até o atual ser menor que os nossos voluntários, ponto seu tamanho. E a gente vai contando de 1 em 1. Então, atual mais mais. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um teste comparando alguma coisa. Só que aí já vai quebrar as nossas pernas, porque eu não tenho um teste de comparação, não tenho um get, né? Não tem como eu comparar a altura, porque eu não tenho get lá na minha classe. Se você for lá, então, na classe, dá uma olhada, a gente tem um get nome, get peso antes, né? A gente não tem peso depois, não precisou. Só que em nenhum momento a gente tem uma altura, ó lá, só tem 7, 7, 7, 7, começa os gets, mas eu não tenho. Vou fazer, então, um método lá. Public, a altura é double, então, get altura. E eu vou retornar a altura, só para a gente ter agora esse return, né? Return a altura. Agora a gente pode acessar a altura. Beleza, já temos lá a forma de pegar a altura, já que a gente vai fazer comparação para descobrir quem que é a pessoa mais baixa, né? Então a gente vai começar lá, voluntários, na posição atual, eu quero pegar a altura dele. Get altura. Se for maior que voluntários, na posição menor, menor altura, pega essa altura daqui e a gente tem a comparação. Se isso aqui for verdade, então menor altura recebe a posição atual. Nenhuma novidade até aqui. E a gente deve de retornar a menor altura. Então, aqui ficou show de bola. Isso daqui vai funcionar muito bem. A gente consegue fazer os testes da lerdeza, né? Da menor altura. Então, a gente consegue, nesse momento, testar, descobrir quem que é a menor altura. Se a altura que eu estou analisando for menor que a menor altura que eu tenho, então eu atualizo isso daí, e aí, no final, eu devolvo essa informação. Só que, olha só, e se eu quisesse, só para a gente ver, vou fazer lá em cima, né? Aqui. Int posição menor altura. E agora eu quero lá, busca menor altura. E aí eu quero pesquisar dentro de voluntários quem tem a menor altura. Só que, além disso, eu queria passar uma informação. Da onde até onde que eu quero ver isso aqui? Então, isso daqui eu queria mostrar, né? Um início aonde eu vou pesquisar e um término da onde eu vou pesquisar. Então, tomar cuidado. Final, não utilize, porque final é palavra reservada. Por isso que eu estou utilizando término, beleza? Então, eu estou indo de um ponto inicial, de um início até um término. Então, vou dizer da onde eu começo e aonde eu termino. Por padrão, a gente está começando, né, a analisar isso daqui, da posição 0 até o voluntários.
eu consegui abrir uma página nova, que lindo. Eu tô até agora me perguntando qual foi o atalho que o senhor fez para fazer Eu isso. também não sei, sinceramente. Eu apertei alguma coisa, eu fiquei olhando aqui, ué, o que eu apertei que deu esse negócio, né? Mas beleza. Aí eu quero ir até o final do array. Então, é isso daqui. Eu quero ir da posição 0 até o final do meu array. E aí eu quero tratar isso dessa forma. Eu quero poder dizer da onde até onde eu quero pesquisar. E é isso daí que eu quero ver, se eu consigo retornar a menor altura em cima dessas informações. Então, só para a gente ver, vou copiar aqui essa estruturinha só para a gente mostrar as mesmas informações, né? Então, vai ter lá a posição da pessoa mais baixa. Então, posição da menor altura. Posição da pessoa mais baixa, pessoa que tem menor altura, pessoa de menor altura. Senhor, com certeza eu vou estar fazendo a pergunta repetida pro senhor. Mas, não tem problema, faça. Por que o senhor colocou esse voluntário, zero, voluntário lento? Sendo que ali a busca pela maior altura só está pedindo um array de pessoas com voluntários. Eu vou alterar isso daí. É por conta disso. Ainda não o fiz, ou farei. Entendi. Porque o que eu quero é isso daqui, ó. Eu quero pesquisar nesses caras aqui do meio, quem tem a menor altura. Eu não quero pesquisar nem nesse da ponta, nem esse outro aqui da outra ponta. Por exemplo, né? Quero fazer isso daí. Então, se eu quiser pesquisar numa faixa dentro do meu conjunto de dados, então de um número até outro, de um elemento até outro, né? Eu quero pesquisar numa faixa de elementos. Então, por isso, eu estou colocando aqui o início e o término. Vamos implementar agora o início e o término. Vamos implementar agora o início e o término. Agora, beleza, eu já tenho o início, já tenho o término, e você fala para mim, maravilha, Cristóvão, você fez um negócio muito útil, porém, não está sendo utilizado. Ainda não, eu preciso colocar isso daqui para funcionar. Então, vamos ver. Se eu preciso dizer aonde eu começo, e o que eu tinha falado? Que eu tenho 5 pessoas lá que são meus voluntários, né? A primeira pessoa é a pessoa que está na posição 0, correto? Se eu estiver pegando todo mundo, realmente vai ser o 0. Mas, e se eu quisesse, por exemplo, fazer isso daqui? Eu quero pesquisar da pessoa que está na posição 1 até menor da posição 4. Então, a posição 4 seria a quinta, né? Então, menor que ela vai cair aqui. Eu quero pesquisar esses 3 aqui do meio, que é exatamente o que eu estava falando que eu queria ali. Então, e se eu quiser fazer isso? Vamos analisar o que vai acontecer. O meu início, ele não é mais 0, é 1. Então, o meu primeiro elemento a ser testado não é quem está na posição 0, é quem está na posição 1. Ou quem está no início, né? Então, eu poderia fazer isso daqui, ó. Então, quem está no início. Então, ele começa no início. E eu não posso ir mais até o final do meu array. Eu não vou até menor que o final, eu vou até menor que o término, né? Então, isso daqui já ajuda bastante. Porém, ainda não resolve a minha vida. Por quê? Porque esse cara daqui está começando na posição início mais 1. Opa, então isso aqui está no início mais 1? Está no início mais 1. Então tá certo agora. Agora tá certo. Então eu fiz a alteração para que eu possa passar a faixa de valores que eu quero pesquisar dentro do meu conjunto, né? Então eu quero pesquisar do 1 até o 3. Então, do 1 até o 4, né? 1, 2, menor que o 4 é o 3, né? A gente está excluindo lá sempre o último, né? Agora eu consigo. Então, dessa forma, eu consigo pesquisar dentro dos 3 quem que é o que tem a menor altura. Vamos ver aqui o que vai acontecer. A altura aqui é de 1,72, esse aqui é 1,68. Se eu for buscar, ele vai ter que retornar a posição 2 para mim. Quem tem a menor altura é essa daqui, a Lídia, de 1,56.
Então, beleza, vamos ver se isso daí vai ser a resposta, né? Então, compilou, executou, e aí ele trouxe realmente a Lídia de 1,56. Beleza. E vamos modificar aí, vamos fazer alguns testes. Agora eu quero que comece na posição 4 e vá menor que a metade, né? Então vamos ver aqui, ó, 0, 1, 2. Porque eu quero testar quem que é o menor entre esses dois. Ele tem que trazer o Gilberto. Então aqui eu vou passar o valor 2. É sempre excluso o último e incluso o primeiro. Então, o primeiro valor aqui, né, que é o início, ele é incluso, e esse cara é excluso, ele não entra, é menor que ele, não vai até menor igual, só para lembrar. Então, executando agora e rodando, olha só, ele trouxe o Gilberto, e é verdade, entre o Horácio e o Gilberto, ele é a pessoa mais baixa. E se eu quisesse pesquisar entre essas duas últimas daqui? Eu quero verificar entre essas duas últimas. Eu posso? Posso. Eu tenho que começar na posição 3 e menor que a próxima aqui, que seria o 5, né? Então, eu começo aqui na posição 3 e vou menor que 5. Ou o meu array.length, também daria a mesma coisa aqui. Compilei. Deixa eu só finalizar essa janela aqui. Executando. Olha lá, ele diz que é a Carla, com 1,68. Então, entre a Marisa e a Carla, a menor é a Carla. A Carla tem 1,68. A Marisa tem 1,91. Então, eu já consigo descobrir em uma determinada faixa de valores, e aí ficou bem bacana, e eu falo para você, Top Plus Advanced, a gente já consegue identificar a pessoa, o voluntário, de menor estatura, dentro de uma faixa de valores. Então, se eu pesquisar entre todos esses daqui, então, se eu pesquisar tudo, ele tem que trazer a Lídia. Novamente, se eu começar na posição 0 e for até o tamanho do meu array, ou seja, o voluntários.length, ou 5, né, nesse caso, compilando e executando, ele trouxe para a gente a Lídia. Beleza, tá trazendo a informação correta. Aí você fala, pô, legal, bacana, funcionou, mas e daí, né? O que eu posso fazer com isso? Bem, olha a sacada que a gente pode inventar agora. Já que agora eu posso testar partes do meu array, vou só colocar aqui, só para deixar bonitinho, né? Só para deixar essa informação e não deixar aquele número. Já que eu posso pesquisar agora o menor em uma determinada parte, eu consigo fazer algo mais ou menos assim. Vamos ver aqui, só fechar essa janela, que já usamos. Eu pego e testo todo o meu conjunto de dados. Quando eu testo todo esse conjunto de dados, o que acontece? Eu descubro quem que é o menor de todo o conjunto. Beleza, eu descubro quem que é o menor de todo o conjunto. Opa, um minutinho só. Opa, voltou? Maravilha. Agora, vamos imaginar o seguinte. Eu consigo pesquisar entre todos quem é o menor. Legal, eu descobri quem que é o menor. E aí, eu posso, por exemplo, pesquisar agora nesse conjunto de dados. E quem que é o menor desse conjunto de dados? Beleza, e eu posso pesquisar agora quem que é o menor nesse conjunto de dados. E eu posso pesquisar agora quem que é o menor nesse conjunto de dados. E aí depois eu tenho esse daqui como sendo o menor nesse único conjunto que eu tenho, né? Como só tem ele, eu posso dizer que ele é o menor. Será que isso funciona? Testar se um é o menor? Né? Vamos testar, né? Eu acho que é sempre bom a gente verificar se a gente não está falhando de alguma forma. Ele é o menor e o maior também, né? Ele é o menor, ele é o maior, Ele exatamente. é o do meio, ele é Ele é o do meio, todos. ele é o único. Mas a gente tem que verificar se essa pesquisa em faixa funciona. Vou testar aqui de 0 a 0, vamos ver. Tem que trazer o nosso colega Horácio. Me lembra a turma da Mônica, né? E olha lá, eu tenho o nome trocado aqui, né? Eu não tenho Horácio, eu mudei.
Eu quero que traga o Horácio para ficar bonitinho. Então, ó, vamos fazer a pesquisa. Estou pesquisando da posição 0 até a posição 0 e ele trouxe o Horácio, nosso querido Horácio. Daí, ó, o Horácio. Então, eu consigo ver se tiver somente um elemento, ele funciona. Aí eu falo, pô, legal. E agora, o que eu posso fazer com isso, né? Eu consigo fazer alguns testes. Eu acho que a gente pode começar a inventar. Professor, Diga. a gente consegue fazer essa mesma parada aí, só que em vez de filtrar pelo número do array, a gente filtrar logo por alguma informação mesmo, como por exemplo, eu quero ver a pessoa, a menor pessoa entre as pessoas que têm o peso menor do que tal, sabe? Tipo, Consegue? fazer essa. Consegue. Então, não Aí é, a então gente... a gente consegue fazer isso no banco, a gente não precisa. Quer dizer, a gente consegue fazer isso no código, a gente não precisa do banco de dados para fazer isso. Não precisa não. A gente consegue fazer aqui. Na verdade, o banco de dados só facilita, né? Porque a linguagem SQL é muito amigável, né? Ela é Você muito coloca direto. falada, né? Obviamente, aqui você vai ter um pouco mais de trabalho de escrever a estrutura para localizar, mas é totalmente possível, sim, não tem problema nenhum. A gente pode fazer filtragem de valores, gera um subconjunto, né? E aí você aplica sobre o subconjunto. Também é muito fácil de fazer isso daí. Então, É ao verdade, é verdade. invés É só de aplicar um trabalhar e complicar fazendo código dentro de código, como a gente tem possibilidade, a gente já viu, métodos que retornam arrays, que recebem arrays, a gente pode fazer isso, a gente pode montar, alimentar um conjunto de dados específico que vai ter uma filtragem, e aí você vai filtrando, vai diminuindo isso daí. É uma forma bem legal. Ou usar isso daí, né? Eu também falo, Bruno, mas vamos com calma para a gente chegar no comparator. Senão vai dificultando. Por enquanto, ainda eu acho que é mais fácil dessa forma, usando os métodos que a gente tem e repassando, né? A gente pode ir refinando aí a nossa pesquisa numa boa, sem problema nenhum. Vamos fazer agora esse teste, né? Eu vou criar aí uma pastinha nova e vou fazer uma cópia desses arquivos e vou dar uma limpada só para ficar com o que a gente vai utilizar. Eu acho que eu bati o joelho agora. Nossa, bati o joelho, doeu. Putz, deu aquele choque. Bom também. É bom para acordar. Vamos lá, então. Vou criar uma outra pastinha para gente aqui. Outra pasta. Então, a gente cria uma outra pasta e dentro dessa pasta eu vou querer copiar algumas coisas. O que eu vou copiar dentro dessa pasta? Só para a gente poder trabalhar, eu quero a classe que a gente está lidando com a pessoa e esse aqui. São esses dois que eu vou querer. Nesses três, na verdade. Vou lidar com eles aqui. Só para deixar uma cópia, né? Para não ter problema, estou reabrindo eles, vou fechar os outros. E aí a gente vai ver o que eu estou aprontando, né? Então vamos brincar com esse cara daqui. São os mesmos, mesmo arquivo, só coloquei numa pastinha separada para a gente poder manipular eles. Vou fazer umas arrumadinhas só para ficar melhor. Vou arrancar isso daqui, né? Já que a gente tem a possibilidade de fazer a declaração aqui, só para ficar mais organizadinho. E aí a gente não precisa mais disso daqui. Tem bastante coisa, né? A gente está falando de altura, eu vou apagar o restante por enquanto, não é necessário. Só para organizar, por isso que eu quis fazer uma cópia, para a gente poder apagar e manipular para ficar menos coisas. Então, isso daqui tudo para baixo até lá embaixo. Então, até aqui embaixo eu não quero. Tá aí, bonitinho. Ficou mais clean o nosso código, só para a gente manipular agora. Vamos brincar um pouco, né? Vamos ver aqui o que acontece. Olha lá. Nossa brincadeira, então, ficou bem bacana, ficou interessante. A gente tem um método lá que retorna a altura, a gente pesquisa numa determinada faixa, a gente viu que a gente pode pesquisar
por exemplo, no array todo, então poderia fazer algo do tipo, né? Pesquisa em tudo, funciona. A gente testou e descobriu que realmente tá beleza, funciona isso daqui. Já que eu consigo buscar isso daqui, eu pensei numa seguinte brincadeira. E se a gente começasse a buscar a menor pessoa e a gente tentasse organizar isso daí, né? Bem, se você for imaginar algo do tipo, a gente poderia fazer alguma coisa assim, né? Eu poderia jogar isso daqui dentro de um laço e ir buscando, né? Aqui, todo o array, uma parte, outra parte, eu vou fazendo uma filtragem. Então, eu faço exatamente isso daqui. Cadê o meu dia? Tá aqui. Eu pesquiso em tudo, aí eu pesquiso somente nisso, aí depois eu pesquiso somente nisso, e depois somente nisso. Eu acho que fica legal, eu acho que dá para fazer aí uma organização bem interessante. Vamos tentar fazer isso daí então. Então, vamos brincar aí e tentar organizar esse código dessa forma. Eu vou fazer então aqui um laço. Vamos colocar aqui um for, não um, ou sei lá, um fluff, qualquer outra coisa que eu escrevi ali que não era um for. E aqui eu vou querer iterar, né, todo mundo. Então, a gente vai fazer lá int, eu vou chamar de atual, porque eu já tenho utilizado esse nome de variável para ficar mais útil, né? Posição atual, começando em 0. Posição atual menor que nossos voluntários, ponto seu tamanho. Atual mais, e aí eu consigo iterar esses caras daqui. Então agora, ok, beleza, a gente consegue fazer uma iteração bacana. Eu vou diminuir essa quantidade de impressão, porque não é objetivo nosso, nesse momento, ter tanta coisa assim. A gente vai imprimir todo mundo e eu quero imprimir o nome da pessoa de menor. Eu vou imprimir o dado completo, né? Menor pessoa. E aqui a gente vai imprimir literalmente o objeto todo, né? Quero ver pessoa de menor altura. Só para ficar mais reduzido aqui a nossa impressão. Então, só para ficar mais fácil. Essa vai ser a brincadeira. Se eu executar isso daqui, ele deve de trazer quem que é a pessoa mais baixa dentro do nosso conjunto. A altura está aqui. É a Lídia. Ele vai trazer Lídia 5 vezes. Do jeito que está aqui, ele vai trazer a Lídia 5 vezes. Compilou, executou, ele trouxe a Lídia 5 vezes. Então, beleza, está funcionando da forma que eu quero. Só para diminuir um pouco mais, né, essa escrita tá bem cheio de coisas, né? Eu vou apagar isso aqui e tirar o IMC para ficar um pouquinho melhor para a gente ler. Vamos ver lá? Ó, agora ficou um pouquinho melhor. Trouxe a Lídia 5 vezes. Realmente, ele está testando todo o meu conjunto de dados, então ele está testando todo mundo, a pessoa mais baixa é a Lídia. Testou todo mundo de novo, a pessoa mais baixa é a Lídia, testou todo mundo de novo, a pessoa mais baixa é a Lídia. Bem, se eu quiser movimentar isso daí, né, eu não posso pesquisar da posição 0, eu tenho que pesquisar da posição atual. Então, começa todo mundo, ele traz a Lídia, depois ele traz quem é menor, quem é menor, quem é menor, quem é menor, até o último lá. Então, olha só a diferença que vai dar, que legal. Compilei, deu certo aqui, só foi essa, né, trocando pela variável do for aqui, ó. E agora, vamos ver o que vai acontecer. Ele trouxe a Lídia, a Carla, a Carla. Aí você fala, ué, que coisa estranha. Aí eu falo, não, não é estranho, porque olha só, desse conjunto aqui que está selecionado, vou até aumentar aqui a nossa fonte para ficar mais claro de ser visto, né? Desse conjunto aqui que está selecionado, esse conjuntão, desses 5, quem tem a menor altura? Então, vamos ler. Desses 5, quem tem a menor altura é a Lídia. Então, nessa primeira execução, ele trouxe a Lídia. Depois, ele vai testar desse cara até o final.
Nesse conjunto selecionado, quem tem a menor altura é a Lídia. Então, ele imprimiu a Lídia aqui. Nesse conjunto selecionado, quem tem a menor altura é a Lídia novamente. Então, imprimiu a Lídia pela terceira vez. Depois, ele pegou agora esse conjunto aqui. Nesse conjunto, quem tem a menor altura é a Carla. E aí, ele imprimiu a Carla. Então, tem essa impressão da Carla. Aí, ele pegou somente a Carla. Quem que é menor que a Carla é a Carla. Então, tá aí, a menor altura é a Carla. E ele imprimiu a Carla novamente. Aí você fala, bullshit, que droga é essa que você está fazendo? Eu estou conseguindo identificar quem é o menor dentro de uma faixa de valores. Então, né, dentro de um conjunto de dados, eu identifiquei o menor. Então, eu peguei inicialmente de todo mundo, depois eu peguei dessa parte, depois dessa parte, depois dessa parte e depois dessa última parte. Isso daí foi bom? Foi legal, foi emocionante você ver que funciona, né? Tá certo o que a gente está fazendo, mas ainda não posso falar que, por exemplo, eu conseguiria organizar esses dados pela altura. Não é possível fazer isso por enquanto. A não ser que eu faça isso daqui. Eu pego todo o meu conjunto de dados aqui, né? Tem todo o meu conjuntão selecionado. Só tirar um pouquinho o zoom. Eu sempre faço bagunça, né? Então, estou com todo o meu conjunto de dados selecionado aqui. Então, eu estou testando todo mundo aqui. Estou testando todo mundo. Agora que eu estou testando todo mundo, eu falo para você, dentro desse conjunto, quem é a pessoa de menor altura? Dentro de todo mundo, de todo o nosso universo, pessoa de menor altura é a Lídia. Isso daí já foi provado. Bom, se ela é a pessoa de menor altura, e eu testar novamente pegando isso daqui, ela vai continuar sendo a pessoa de menor altura e não vai resolver o meu problema. Mas se eu testar todo mundo, então testei todo mundo, descobri que a Lídia é a pessoa de menor altura, eu colocar a Lídia, eu troco ela de lugar, então eu guardo ela aqui um pouquinho, deixo o espaço dela lá disponível, eu troco com quem está na primeira posição, eu jogo quem está na primeira posição para cá. E eu pego agora a Lídia novamente e coloco na primeira posição. Beleza, a partir desse momento, a Lídia, que tem a menor altura, está na primeira posição. Você está colocando eles em ordem. Se eu executar o mesmo processo agora, eu tenho um conjunto de dados alterado, não é mais a Lídia que está no meio. Dentro desse conjunto de dados que eu tenho aqui, quem é a menor pessoa? A pessoa de menor altura é o Gilberto. Então, eu vou pegar o Gilberto, vou colocar ele aqui no temporário, guardar aqui na caixinha. Vou pegar o Gilberto, que estava lá, e vou colocar aqui. Ele trocou ele com ele mesmo. Está aqui, ele ficou na segunda posição. Analiso agora esses outros. E olho, dentro desses três, dentre esses três, quem é a pessoa que tem menor altura? A pessoa que tem a menor altura nesse conjunto é a Carla. Então, eu vou pegar a Carla, deixa eu só pegar com o conjuntinho do meio. Coloco ela lá, ela vai ser colocada aqui na posição 3, porque eu só estou analisando os três, né? Coloquei ela lá na posiçãozinha dela. Agora, eu tenho que analisar esses dois aqui. Aí eu analiso esses dois. E aí eu descubro que quem é o menor é o Horácio. Então, eu vou pegar o Horácio, eu guardo ele aqui, um temporário, pego esse cara aqui, né? Deixo ele na posição correta, jogo para a posição que estava o Horácio, devolvo o Horácio aqui para a posição e vou lá. Eu tenho um esquema de organizar. E será que eu consigo fazer isso? Eu acho que eu consigo fazer isso. Então, essa técnica de organizar é possível. A gente precisa fazer agora com que troque de posição. Então, eu preciso fazer aqui um trocar de posição. E como que a gente vai fazer esse trocar de posição, né? Preciso trocar de posição. Eu vou fazer o seguinte, eu preciso pegar
e trocar quem está na posição de menor altura com quem está na posição atual. Se eu trocar esses dois de lugar, resolve. E aí funciona muito bem. Então é isso que a gente tem que fazer. Tem que trocar quem está na posição de menor altura com quem está na posição atual. E aí, voilá, a gente vai ter isso daqui de forma organizada. Vamos ver se isso daí vai ser verdade, né? Primeiro, para trocar, eu preciso fazer aquele esquema famoso, né? Você imagina assim, eu tenho duas jarras, uma com, vamos pegar aí hoje os líquidos, já que o Gabriel falou de Guaraná, uma com Guaraná, uma jarra de 1 litro com Guaraná, e uma jarra de 1 litro com água, por exemplo. Então eu tenho Guaraná, eu tenho água. Eu quero inverter o conteúdo dessas duas jarras. Como que eu posso fazer? Bom, eu pego o conteúdo de uma, jogo na outra, pego o conteúdo da outra e jogo na uma. Sim, vai dar certo? Claro que não. Por quê? Essa daqui é uma jarra de 1 litro e tem 1 litro de Guaraná. Eu pego e jogo a água em cima. Eu perdi a água ou o Guaraná misturou, deu uma lambança só. E quando eu jogar essa aqui para cá, ela ficou vazia, tem algum problema acontecendo. Eu preciso de um recipiente, né, intermediário. Eu pego a água, guardo aqui em um recipiente, essa jarra ficou vazia, eu pego esse conteúdo, coloco aqui. Agora, o conteúdo aqui é Guaraná. Eu pego essa jarra temporária e coloco nessa daqui, que tem lá água. E aí as duas trocaram de posição. A gente consegue fazer isso apenas com o uso de uma ferramenta que possa armazenar temporariamente os nossos líquidos. De uma ferramenta que possa armazenar temporariamente nossa pessoa. Então a gente tem aqui uma pessoa. Eu vou chamar ele de pessoa atual, vai receber os nossos voluntários na posição atual. Eu não sei como eu consigo fazer certas coisas, mas eu faço, né? Aí tá, nós. Eu falo, é só mudar de teclado um dia de manhã que eu me perco no meu teclado de noite. A pessoa agora de menor altura, então uma pessoa menor, vai ser trocada pela pessoa da posição de menor altura. Posição de menor altura. Já armazenei as duas em jarra. Cada uma está aqui. Peguei, elas estão aqui. Eu preciso fazer com que elas troquem de lugar. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho que utilizar, graças, né, ao meu esquema de objetos e referências, eu posso fazer uma troca bem interessante. Eu posso falar que voluntários na posição atual vai receber a pessoa de menor altura. E voluntários de posição menor altura vai receber a pessoa atual. Então, eu inverti as duas. Consegui fazer essa inversão. E aí, na hora que eu for imprimir, ele vai imprimir a pessoa na menor posição lá, bonitinho, tudo legal. Será que vai funcionar, né? Bem, vamos ver o que vai acontecer a lambança, né? Rodei, e aí ele fez uma lambança muito esquisita. E tá certo. Ele fez uma lambança muito esquisita. E o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse negócio aqui, eu não preciso mais dela. A gente fez as trocas e eu vou chamar esse cara de novo. Ele não vai imprimir nosso conjunto de dados? Imprime, então, nosso conjunto de dados e vamos ver o que vai acontecer. Compilou, rodou. E olha lá, a gente tem, olha, alguém com 1,56, 1,63, 1,68, 1,72, 1,91. Uau!
Será que todas as pessoas ficaram organizadas? Deixa eu só fazer isso aqui que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Olha lá que bonitinho. E não é que está na ordem? E a gente fez nosso primeiro esquema de ordenação? Sim, a gente fez nosso primeiro esquema de ordenação. Então, a gente conseguiu fazer uma ordenação muito maluca. E é legal. A gente acabou de montar uma ordenação. Essa ordenação, ela tem um nome. É chamado de ordenação por seleção. Então, a gente está selecionando os dados que a gente quer, o menor, e colocando ele na primeira posição. Depois, o que sobra, a gente faz também a seleção deles, acha o menor naquele conjunto e coloca na segunda posição. Depois vai indo. Então, você tem que imaginar essa ordenação dessa forma. Imagina aqui, acompanha a mão do tio. Vou até descompartilhar a tela só um minutinho para você ver melhor a mão do tio. Ó, para ver a minha mão. Então, agora você está vendo minha mão grandona. São os 5 elementos que a gente tem, são as 5 pessoas que a gente tem. Você procura quem que é o menor em cada uma dessas posições. Então, da primeira posição até a última posição, você descobre quem que é o menor. Por exemplo, era a Lídia. A Lídia estava aqui no meio. Você vai pegar isso daqui, vai tirar dessa posição e vai colocar aqui. E quem estava aqui, você vai colocar no meio. Nesse momento, você tem certeza que quem está aqui nessa primeira posição é a pessoa de menor altura. Sobram ainda 4 pessoas que você deve testar. Agora, você testa essas 4 pessoas. Então, você vai testar esse conjunto de dados. E você descobre quem que é a próxima pessoa que está lá com a menor altura. Por exemplo, você identificou que fosse essa daqui. Você vai colocar ela nessa posição, quem estava nessa posição vai para lá. Agora, você tem aqui, ó, essas 2 pessoas estão organizadas. A menor altura, a segunda menor altura. Tem 3 ainda que eu preciso olhar. Então, eu vou olhar para essas 3 daqui. E olha lá, sei lá, descobri que essa última daqui, coloco ela nessa posição, quem está aqui eu coloco lá. A partir desse momento, você tem essas 3 pessoas organizadas, então essas daqui estão organizadas, primeira menor, segunda menor, terceira menor. Preciso testar essas 2. Aí eu testo essas 2, por um acaso, essa aqui é a menor, por exemplo, eu vou colocar ela nessa posição. A partir desse momento, você tem a primeira menor, a segunda menor, a terceira menor, a quarta menor. Legal, você já tem esses 4 daqui organizados. Falta somente esse. Esse daqui é aquele um que sobrou. Só tem ele, então é ele mesmo. Então, esse cara daqui já está organizado. E você colocou em ordem. É isso daí que a gente fez. A gente organizou fazendo a seleção do menor elemento. Então, eu consigo, por exemplo, colocar em ordem alfabética agora a minha lista de dados. Eu consigo lá mostrar os meus voluntários de forma ordenada. Ou ainda, eu posso inverter a ordem, colocar ordenado da maior letra para a menor letra. Também posso, porque a gente já viu como buscar por nome. Eu posso organizar, então, colocar em ordem do menor para o maior, do IMC, do menor IMC para o maior IMC? Posso organizar os dados dessa forma. E por que eu organizo os dados dessa forma? Vamos imaginar agora que a gente colocou por altura. Né? A gente está aqui organizado por altura, como a gente fez no nosso exemplo. Se eu quiser pegar a pessoa mais baixa, aonde que ela está? Está aqui. Vou direto nessa posição, é a pessoa mais baixa. Se eu quiser pegar a pessoa mais alta, vou direto na última posição, é a pessoa mais alta. Então, você consegue acessar conteúdos e informações rapidamente. Eu quero as 3 pessoas mais baixas, então eu pego do 0 até o 2, então, ou do 0 menor que o 3, né? Então, está aqui as 3 pessoas mais baixas. E se eu quiser pegar, por exemplo, as 4 pessoas mais altas, eu excluo a primeira, pego lá do final com 4 para trás. Beleza, você tem as 4 pessoas mais altas. Você consegue fazer uma seleção de informações rapidamente, você consegue pegar subconjuntos rapidamente. E isso daí é uma das jogadas mais bacanas que a gente tem. O algoritmo que a gente acabou de ver, então, ele se chama ordenação por seleção. Eu seleciono o tipo de dado e coloco ele na primeira posição. Depois,
com os restantes, eu vou fazer o mesmo processo. E eu vou diminuindo o conjunto de dados que eu estou analisando e sempre movendo, trocando de posição com aquilo de lá que eu achei e eu vou organizando. Posso achar maior, menor, por nome, por altura, por peso, por perda de peso, por IMC, pelo que você quiser, pelo que for possível você tirar desses dados, você consegue ordenar isso daí de forma crescente ou de forma decrescente, do maior para o menor. Tanto é que a gente só viu o algoritmo, né? A gente fez vários maiores, apenas 2 menores, eu acho, né? Foi pouquinho. E aqui a gente usou um menor, né? E é assim, a gente consegue ordenar rápido e fácil. A gente precisava entender primeiro como buscar uma informação, por isso da busca simples. E depois que a gente tinha a busca simples, o segundo passo era entender como que eu poderia selecionar dentro de uma faixa de valores o menor dos valores ou o maior dos valores que eu queira, né? E aí a gente viu lá que eu consigo pegar em um determinado trecho, por isso a gente colocou o início e o término, para a gente poder fazer essa seleção em uma determinada parte dos nossos dados. E aí a gente chega na incrível capacidade de organizar. E é fácil, fácil a gente consegue fazer em uma ordenação. Badabim, badabem, nosso primeiro algoritmo de ordenação. Primeiro algoritmo de busca, busca linear. Primeiro algoritmo de ordenação, ordenação por seleção. Bem simplesinho ele e bem legal. Vamos ver novamente esse algoritmo e ver o que a gente pode fazer com ele, né? Voltando, então, essa era a tela que a gente estava vendo. Espero que todos estejam vendo. Se alguém não tiver, me avisa aí. Olha lá, eu consegui ordenar pela altura, porque foi o método de ordenação que eu escolhi. Eu vou fazer, sem mudar o nome de método, só para mostrar para vocês, e se eu quisesse colocar da pessoa mais alta para a pessoa mais baixa. Rapidamente, só para a gente ver, né? Sem mudar nome de método, nada. Eu só teria que mudar aqui o sinal, né? Então, se eu mudasse o sinal aqui, compilasse meu programa, executasse, olha lá, você tem lá a Marisa de 1,91, depois o Horácio, depois a Carla, depois o Gilberto de 1,63 e por último a Lídia de 1,56. E aí a gente consegue ordenar da maior altura para a menor altura. Eu acredito que é muito tranquilo, muito fácil, dá para a gente brincar bastante. Então a gente já consegue ordenar de alguma forma usando alguma técnica. Só que eu sou muito chato quanto a código, né? Então eu não estou gostando da maneira com que esses negócios estão dispostos aqui. Está meio zoneado. Eu acho que eu posso organizar isso daqui de uma forma um pouco melhor, né? Então, a gente pode imaginar que eu queira organizar, ordenar isso aqui, talvez com uma carinha um pouquinho mais organizada. Eu acho que vai ficar mais bonito da gente ver. Então, vamos começar a dar uma olhada no como a gente pode deixar isso aqui um pouquinho mais legível, né? Ficar mais bonitinho. Então, por exemplo, eu acabei de falar para vocês que esse método de ordenação se chama selection sort, ordenação por seleção. Eu posso chamar já esse cara de selection sort, eu criar um método para que tenha essa ordenação daqui. Então, esse processo de ordenação eu posso tirar daqui e colocar dentro de um método. Então, eu quero que tenha um selection sort. Então, eu estou fazendo uma ordenação por seleção e aqui eu vou passar algumas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, o que eu quero organizar? Eu quero organizar os voluntários. Então, voluntários, estou organizando. A gente viu que é interessante dizer da onde até onde, né? Eu posso querer organizar em uma determinada faixa de valores, então já vou colocar aqui do 0 até o voluntários, ponto seu tamanho. Então, a gente vai ver aí que vai ser interessante ter esse negócio. E aí vai ter tudo isso daqui lá dentro. Então, esse cara daqui vai ser o nosso método de ordenação. Static. Ele não vai retornar nada, porque as alterações que a gente fizer no array, por causa que um array é um objeto, ou seja, é passado por referência, eu altero dentro do método, quer dizer que eu estou alterando lá fora. Então, esse cara daqui, a gente vai fazer agora a cópia, né? Vamos mover esse conteúdo todo daqui. Ele vai sair desse ponto e ele vai vir aqui para dentro. Então, belezinha, a gente tem aí
nossa organização. Tá certo tudo isso? Não, a gente precisa arrumar aqui ainda os nomes os tipos dos nossos atributos, né? Então a gente precisa organizar os tipos dos atributos. Então o primeiro atributo aqui, né, o primeiro parâmetro que a gente tem, parâmetro é pessoa array, né, que se chama voluntários. Esse cara daqui vai ser um inteiro que indica o início. E aqui eu vou ter um inteiro que indica o término. Lembrando, pelo amor de Deus, não ponham final. Final é palavra reservada. Então, não pode utilizar. Legal, agora a gente precisa ajustar. Ele vai começar na posição 0, vai varrer todo mundo, vai fazer, ele vai descobrir. Eu acho que esse cara daqui, esse processo de troca, também eu acho que a gente pode dar uma melhoradinha nele, né? Eu acho que a gente poderia fazer assim, né? Sei lá, eu acho que fica melhor, ó. Troca. E eu quero saber agora o que com esse troca, né? O que eu vou precisar passar de informação para esse troca? Bem, olhando isso daqui que a gente tem, fica bem simples da gente ver o que a gente quer trocar. Eu quero trocar os meus, né? Eu quero trocar nos meus voluntários, que é o nosso array. Eu quero trocar quem está, e aí a gente pode ver aqui quem está na posição atual por quem está na posição de menor altura. Posição menor altura, né? Esse aqui eu chamei posição de menor altura. É isso que eu quero fazer. Então, beleza, a gente pode fazer então, tirar isso aqui e colocar como método. Acho que fica mais organizadinho, ó. Static. Esse cara também não deve retornar nada, porque é um método que só vai fazer a troca das posições. E olha lá, a gente vai pegar esse conteúdo todo e vamos jogar para dentro do nosso método. Então, vou tirar esses comentários, só para limpar aqui, para você ver que ficou pequenininho. E aí, ó, que belezinha, ele está fazendo literalmente a troca da posição. Então, aqui, como que é a nossa ordenação? Ele busca a menor altura e troca a posição atual com a menor altura. Ele vai trocando, 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 trocando. Toda vez ele acha, coloca na primeira posição. Achou depois no outro conjunto, na segunda posição. Depois na terceira, depois na quarta. E aí funcionou. E aí você vai ver que isso aqui tá uma belezinha. Então, olha lá, compilou, troca a altura. Tá esquecendo de colocar aqui, né? Pessoa. Esse cara aqui é um inteiro. Esse cara aqui também é um inteiro. Então, belezinha. Olha lá. Compilado com sucesso. Só tinha esquecido de declarar os tipos dos parâmetros de entrada, né? E aí, ó, belezinha. Vamos ver se realmente a gente consegue ordenar. Então, compilou, rodou, tudo ordenado. E a gente fez uma ordenação do maior para o menor. Só vou voltar no padrão correto, né? Cadê? Por causa do nome, porque é menor altura e não maior altura. Então, a gente fez aqui a busca. Belezinha, olha lá. Tá tudo organizado, da menor altura para maior altura. Mas, o que eu posso fazer a mais, né? Bom, perfeito. Então, eu consigo, por exemplo, não chegar ao final. Eu posso, sei lá, eu quero tirar a Carla da jogada. Eu não quero mexer na altura da Carla. Quero ordenar somente esses 4. Eu posso? Posso. Então, eu tenho que ir até a posição dela. Ela está na posição 4, né? Então, menor que 4. Então, aqui, ó, foi 0, 1, 2, 3. Esse aqui é 4, né? Então, tem que ser menor que o 4. Então, essa daqui. Compilou, rodou. Eita, ficou zoado. Olha lá, a Carla foi movimentada. Não, não quero. Sei lá, eu quero ordenar posição 1 até a posição 2.
Então, ele só quer ordenar os homens, né? Colocar os homens em ordem. Eu quero mexer nesses dois caras. Compilou, rodou. Não, ele colocou todo mundo. Bem, aí a gente tem uma brincadeira. E o objetivo é você corrigir isso daí. Agora que você já viu como que a gente pode fazer por partes e o que foi necessário para arrumar o método de busca, inserindo as posições, eu quero que você corrija isso daí e permita que eu ordene parte do meu conjunto de dados, passando o início e passando o término. Essa aí é a brincadeira para vocês para essa semana. Espero que vocês tenham gostado de aprender aí o método de seleção, né? Acho que a ordenação por seleção é bem simples, é bem bacaninha. Espero que vocês tenham gostado de ver isso daí, como que a gente foi levando. Espero ter tornado leve, né, essa informação para que não fique o algoritmo direto na cabeça. A gente foi por partes. A gente seguiu a metodologia do Jack, né? Vamos por partes. E sempre funciona legal. E espero que tenham curtido. A correção eu faço na próxima aula, eu deixo aí para vocês darem uma olhada, uma discutida e ver o que vocês podem fazer para corrigir, porque ele não está ordenando por parte, infelizmente. Beleza, pessoal? É isso daí.